Eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem. O que vocês veem? E se eu dissesse que, em vez de um chapéu, isso na verdade é uma cobra que engoliu um elefante? Agora eu gostaria que vocês pensassem em uma ovelha. Por acaso foi isso que veio à sua mente? E se eu dissesse que a ovelha que vocês imaginaram está dentro dessa caixa? Bom, essas três curiosas imagens que eu apresentei a vocês pertencem ao filme O Pequeno Príncipe, de 2015. Para aqueles que nunca ouviram, ele narra a trajetória de uma garota em busca do seu sonho, que é entrar na escola mais concorrida de sua cidade, símbolo de excelência acadêmica, de seriedade e de sucesso. Para atingir seu objetivo, essa garota estuda o tempo todo. Lê livros gigantes e faz vários exercícios de matemática. Porém, no meio dessa sua rotina produtiva e cansativa, ela conhece seu vizinho maluco, que lhe apresenta a história do Pequeno Príncipe e transforma o seu mundo. Agora, quando me lembro desse filme, eu consigo me identificar nas ações dessa garotinha. Assim como boa parte de vocês, eu também estou no ensino médio. E nesse momento, uma de nossas maiores cobranças por parte interna e externa diz respeito à produtividade. Com pouco tempo que temos no nosso dia, buscamos aproveitar cada segundo ao máximo. Produzir resumos, ler livros, fazer a lista de exercício e ainda estudar para vestibulares. Nessa rotina exaustiva, eu precisava de uma motivação, e ela veio dos vídeos no formato Study With Me. Eu vi esses coreanos e japoneses estudando 5 horas sem pausas e me sentia culpado por não estar produzindo tanto quanto eles. Me sentia um inútil, que estava dispersando meu tempo. Outro aspecto desse vídeo que influenciou meu comportamento foi o fato de eles estudarem à noite. Eu normalmente dormia bem cedo, mas depois de saber que as pessoas estudavam até as 3, 4 horas da manhã, comecei a aspirar essa dedicação. Consequentemente, comecei a dormir mais tarde e a me sentir mais cansado. Logo, precisava de mais motivação. Foi nesse contexto de causa individual que eu tomei conhecimento do livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que conseguiu explicar esses meus hábitos e mostrou que esse não era um problema só meu, mas de toda a sociedade. Bom, eu acho que vocês já notaram que hoje em dia existe uma positividade quase tóxica. As redes sociais são cheias de lindas mensagens de positividade e motivação. Porém, as doenças psicológicas continuam aumentando. Um em cada 4 brasileiros sofre com síndrome de burnout. E cerca de 11% dos brasileiros já receberam um diagnóstico médico de depressão. Mas como poderia haver tamanha contradição? Bem, antigamente, um simples não, a clássica chinelada, já eram suficientes para calar a boca de uma criança. Expandindo para fora desse núcleo familiar, nas empresas, existia um imaginário de medo em relação ao chefe, cuja palavra mais poderosa que ditava todas as decisões era o não. Eu não vou deixar você sair mais cedo, eu não vou adiar seu prazo, você não pode fazer isso. Não, não, não. Esse excesso de negatividade é o que caracteriza a quase extinta sociedade da disciplina, segundo o filósofo Byung-Chul Han. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade, é determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo, que a domina, é o não ter o direito. Também ao dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção, da proibição. Aqueles que compõem a sociedade da disciplina se dá o nome de sujeito da obediência. Por outro lado, a sociedade atual é a sociedade do desempenho, que vai desvinculando cada vez mais essa negatividade. O verbo modal positivo tem poder limitado. Assim, no lugar de proibição, mandamento, lei, entram palavras como projeto, iniciativa e motivação. A atual sociedade de desempenho é marcada pelo excesso de positividade, o que explica os discursos motivacionais, os chefes bonzinhos e os pais permissivos. Para isso, eu gostaria de mencionar a frase Yes, we can, ou Sim, nós podemos, o slogan utilizado pelo ex-presidente estadunidense Barack Obama, que expressa com precisão o excesso de positividade da sociedade de desempenho. No lugar do enunciado disciplinar coercitivo, você deve, você não pode, imposto de fora, entra em cena o novo enunciado, nós podemos, o qual remete a uma falsa liberdade ao impor aos indivíduos o imperativo da mobilidade, da realização, da velocidade e da superação constantes. A partir do momento que nós podemos, é responsabilidade exclusiva e de dever de nós mesmos buscar o sucesso, exar por meio da produtividade, da eficiência e do trabalho exaustivo. Nos tornamos escravos de nós mesmos. O constrangimento de se sentir improdutivo e a culpa de se sentir improdutivo força o sujeito de desempenho a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação, em que realmente sente que alcançou seu objetivo. Assim, ele vive constantemente num sentimento de carência e de culpa. E visto estar concorrendo consigo mesmo, e não por mando do seu chefe, por exemplo, busca superar a si mesmo até sucumbir. Sofre o colapso psíquico, que se chama de burnout. O jeito de desempenho, assim como a garota de O Pequeno Príncipe, se realiza na morte. Realizar-se e autodestruir-se aqui coincidem. Outro aspecto desse filme que eu citei, O Pequeno Príncipe, que é
profundamente abordado nele diz respeito à criatividade. Talvez vocês já tenham tido a impressão de que hoje em dia não vemos mais tantas invenções inovadoras como nos últimos 2 séculos. Afinal, Tesla, um suposto modelo da novidade do século XXI, não é uma coisa totalmente diferente. É apenas um outro tipo de carro. Segundo Ham, essa corrida frenética pela otimização do tempo suprime a criatividade devido à lógica multitarefa. A multitarefa, que é tão exigida pelas empresas, não é uma capacidade para a qual seria capaz o homem da sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. O animal ocupado no exercício da mastigação de seu alimento, por exemplo, deve preocupar-se também, ao mesmo tempo, com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole, a sua cria, e de manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal é obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, ele não é capaz de um aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. As recentes evoluções sociais da mudança da estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade da vida selvagem. É o que acontece atualmente. Estamos almoçando, mas ao mesmo tempo mexendo no celular, conversando com o que estão na mesa, enquanto pensamos no trabalho que temos que entregar no próximo dia. E qual seria o problema disso? O problema é que os desempenhos culturais da humanidade devem ser uma atenção profunda, contemplativa. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção. Essa forma de atenção é caracterizada pela rápida mudança de foco entre diversas atividades, processos e fontes formativas. E visto que ela tem uma tolerância bem pequena ao tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo, na medida que representa o ponto alto do descanso espiritual. Então, por inquietação, não gera nada de novo, apenas acelera e reproduz o já existente. O resultado é um mundo onde pouco se cria, muito se copia, em que se vê mais do mesmo, em que falta criatividade. O ócio criativo não é apenas necessário, é fundamental. É nesse sentido que o filme O Pequeno Príncipe pode ser entendido. Aquela menina que eu mencionei no início vivia como um sujeito de desempenho, se arrastando no seu cotidiano produtivo, realizando múltiplas tarefas. Porém, ao conhecer seu vizinho maluco, ela liberta-se da sociedade do desempenho. Ao conhecer a história do Pequeno Príncipe, percebe que tornou-se uma escrava de si mesma, alguém que vive para alcançar a máxima produtividade, de modo que suprime a sua criatividade e as qualidades próprias de uma criança. Ao refletir sobre esse filme, eu percebi que eu mesmo estava se tornando um sujeito de desempenho, me privando do sono e buscando superar a mim mesmo constantemente, sempre buscando a produtividade, a eficiência. Assim, tanto o livro do A Sociedade do Cansaço, quanto o filme Pequeno Príncipe conseguiram me mostrar o aspecto tenebroso da sociedade da positividade, em que reina a autoexploração destrutiva e a supressão da criatividade. Vivemos um momento em que experimentamos uma liberdade imaginária, com flexibilidade no trabalho, chefes bonzinhos e cheios de positividade. Afinal, sim, nós podemos. Porém, coexistem a depressão, o cansaço, o tédio e o burnout. Por isso, nós devemos encontrar o pequeno príncipe que existe dentro de nós mesmos. Realmente parar um momento de nossa vida frenética e se perguntar: sim, eu posso, mas o que eu estou perdendo com isso? Porque, para além de não conseguir ver um elefante, uma ovelha, será que nós estamos perdendo a nossa própria vida? Obrigado.